Acredito que muitos já tiveram contato com alguma história em que dois personagens a princípio antagônicos improvavelmente tornam-se amigos. Seja um vilão com um herói, um ninja com um renegado, um policial com um bandido. Esse tipo de relacionamento é atrativo faz anos, e Caçadores de Emoção, longa original de 1991, tem esse elemento como um de seus pilares mais fortes. A história é bem simples. Johnny Utah é um jovem e recente membro do FBI que é encarregado de investigar uma gangue que assalta bancos de tempos em tempos. Não demora e ele e seu parceiro descobrem que os bandidos são surfistas, e para pegá-los, Utah decide se infiltrar, mas acaba descobrindo uma paixão antes inexplorada pelo esporte, além de criar um vínculo com Bodhi, líder dos criminosos e um ótimo atleta. Então o que passamos a acompanhar é a jornada do mocinho que precisa ganhar a confiança do antagonista para finalmente capturá-lo. Porém, o interessante é que, inicialmente, Johnny não sabe que quem ele está procurando é justamente o Bodhi. Então, antes de qualquer suspeita mais insinuosa, eles se tornam legítimos amigos, com o surfista servindo como uma espécie de mestre ao jovem agente. Esse é um dos principais pontos nesse debate de qual versão é a melhor. Enquanto no original, testemunhamos ambos os personagens se conhecendo gradativamente e criando um laço genuíno entre eles, porque nenhum dos dois sabe com quem verdadeiramente está lidando, no remake de 2015, Johnny já sabe quem ele está procurando devido à sua aparente e forte intuição de ex-poliatleta de esportes radicais. O Utah do Keanu Reeves e o Bodhi do Patrick Swayze tornam-se parceiros por causa do entusiasmo em comum pelo surf, pelas ondas, pela adrenalina e pelo mar, sinônimo de liberdade para Bodhi. O personagem do Reeves, por mais que estivesse infiltrado, não deixa de desfrutar o que esse disfarce lhe oferece, uma bela garota e um oceano para desbravar. Isso cria um conflito dentro do personagem que, mesmo sem ser verbalizado com frequência, é suficiente para acreditarmos que descarregar um pente de balas para o alto era a única opção viável para não atirar na pessoa que ele acreditava ser possível salvar. A frustração e principalmente decepção por ver que Bodhi era quem precisava aprender é gigantesca, porque de um lado, ele tem a lei que jurou defender, do outro, um amigo por quem vale a pena lutar, e bem no meio está uma mulher por quem se apaixonou sem perceber. Todo esse clima só é possível graças ao desenvolvimento da história, que focou grande parte do tempo no laço de amizade de ambos, esporadicamente entrelaçando a vida pessoal e profissional dos dois, um tentando identificar e capturar os assaltantes, e o outro visando o próximo banco para roubar. E já que eu mencionei o romance, é preciso reconhecer que no longo original, esse elemento é tão bem estruturado e necessário para a nova perspectiva que emerge do Johnny, que nem clichês como o vilão capturando a donzela e a usando como moeda de troca soam como solução fácil. Apenas o curso natural de uma história que já estava caminhando para esse rumo. A Tyler, embora não apareça com tanta regularidade, afinal, o foco é o bromance dos personagens principais, é peça fundamental para o desenvolvimento do protagonista, visto que além de usá-la para entrar no mundo do surf, Utah acaba se apaixonando verdadeiramente por ela, e todo o clímax na parte final fica por conta desse sentimento que é transmitido de maneira muito nítida em tela. Mesmo obrigados, eles se amam. No remake, não existe esse elemento recompensador e até de leveza. Sansara, teoricamente o interesse amoroso do Johnny, não acrescenta nada ao personagem. Não o introduz naquele mundo, porque ele já o conhece, não é importante para o desenvolvimento dele, por mais que o roteiro tente forçar isso da maneira mais genérica possível, e o romance simplesmente não funciona, porque ele não existe. É uma leve insinuação, uma noite de amor que supostamente deveria sustentar um sentimento recíproco de paixão à primeira vista para ser elaborado em cenas esporádicas. Mas é tão jogado que era melhor nem ter. E daria para compreender essa falta de dedicação ao relacionamento dos dois se fosse em prol da construção da parceria entre Johnny e Bodhi, mas não é isso que acontece. O Johnny Utah, do Luke Brace, e o Bodhi, do Edgar Ramirez, são personagens desconfiados desde o começo. Não que os originais não fossem, mas não transbordavam isso. Por esse motivo, é extremamente difícil acreditar na veracidade da relação deles. Momentos de adrenalina e ação frenética não são o suficiente para nos fazer acreditar que eles agora são uma família. Tirando toda a canastrice dos atores, e principalmente do roteiro que não esconde suas limitações e clichês baratos quanto a falas e frases de efeito, em momento algum paira o sentimento de lealdade, mesmo que falso, entre Bodhi e Utah, ao contrário do que acontece no longa de 1991. Mesmo que por um segundo, você acredita que o personagem do Keanu Reeves pode vir a largar tudo para aderir ao estilo de vida do Bodhi, porque existe uma empolgação que é contagiante por parte do Utah. É como se o Johnny estivesse anestesiado, o que é constatado, eventualmente, por Tyler, que nota em determinado momento que o protagonista baixou a guarda e não sustenta mais uma expressão de preocupação e seriedade constante.
é um dos raros momentos do filme em que podemos vê-lo sorrindo e se permitindo aproveitar aquele instante. Na versão de 2015, Johnny é um cara amargurado que carrega uma culpa enorme em suas costas, e apesar desse elemento ser relembrado com certa regularidade na trama, com eficiência até, não serve para estabelecer um arco dramático suficiente para dar base a uma suposta evolução do protagonista. O surf para o personagem do Keanu Reeves foi uma revelação, tornou-se uma paixão quase imediata e lhe proporcionou uma nova perspectiva, pois ele nunca havia experimentado algo tão profundo e diferente. Foi jogador de futebol americano na faculdade, porém, para ele a sensação nem se compara à de desafiar o mar, e por mais que demonstre entusiasmo em ser um agente federal, é notável seu prazer com o surf. Já os esportes radicais eram familiares para o Johnny do Luke Bracey, ou seja, ele já tinha um histórico com eles. Então, ao se juntar ao personagem do Edgar Ramirez, ele estava em sua zona de conforto. O desenvolvimento que vemos nem pode se apoiar na desculpa de superação, pois supõe-se que ele foi para a FBI justamente para isso, se livrar da culpa e buscar um rumo para sua nova vida, mas na primeira oportunidade de voltar às práticas das quais estava fugindo, ele mal hesita. Uma vez dentro do grupo de Bowery, ele se confronta várias vezes com o trágico acidente que o fez se afastar dos esportes, mas mesmo assim, não é expressivo. O roteiro tenta nos empurrar uma inversão de papéis em relação à obra original, onde dessa vez é Bowery quem tenta salvar Utah, ao ensiná-lo sobre as vontades da natureza e com o ímpeto de acender ou reacender sua paixão por aventuras. Eu diria que foi até uma tentativa válida. Contudo, utilizar apenas diálogos motivacionais vazios e às vezes até incompreensíveis, na esperança de soar crível a amizade deles, não foi a melhor solução. Mesmo as belíssimas cenas de ação acabam ficando por isso mesmo. São bonitas, mas sem função narrativa. E reproduzir uma cena icônica, numa clara demonstração de falta de criatividade, só piora o que já estava indo ladeira abaixo. Caçadores de Emoção, Além do Limite, como ficou conhecido no Brasil o remake de 2015, tinha tudo para ser melhor do que o original. Efeitos aprimorados, tanto os práticos quanto os digitais, e a premissa de vários outros esportes extremos, além do surf, era e é muito atraente. Contudo, pecou por acreditar que cenas de ação mirabolantes e as lindas paisagens ao redor do mundo seriam o suficiente para o público se envolver com os personagens e gostar do que estava vendo. O roteiro mal consegue esconder sua preguiça em relação a desenvolvimento simples de relacionamentos, o que é um problema grave, considerando que o primeiro Caçadores de Emoção se tornou um ícone do gênero e clássico em sua vertente justamente por criar um vínculo, um laço muito forte de parceria e amizade entre um mocinho e um criminoso. O filme original nem precisou mostrar Utah e Bowery o tempo todo conversando, trocando frases de efeito e surfando para estabelecer a confiança mútua que passou a existir entre eles. Foram momentos pontuais e muito expressivos, até pela simplicidade, que trataram de fazer isso, o que não só concede veracidade à história, como torna muito mais fácil acreditar no conflito interno do Johnny. Ele adorava ser agente federal, mas também se apaixonou pelo surf e pela sensação de liberdade que o mar proporciona. Queria prender os criminosos, mas gostava do Bowery como um irmão, praticamente. Isso resultou na desconfiança do seu próprio parceiro, Ângelo Papas, e do FBI, por perceberem que ele se envolveu demais e pode ter mudado de lado. Até nós que acompanhamos de fora, ficamos com essa dúvida momentaneamente. Porém, isso nem de longe é transmitido no remake. Não existe esse sentimento ambíguo em relação ao protagonista. Em literalmente nenhum instante, fica a sensação de que ele vai trair a sua organização. E olha que esse Johnny já nem é tão entusiasmado e presunçoso com seu cargo de agente quanto o antigo, que já no seu primeiro dia mostra uma disposição quase irritante. Não era difícil criar essa dúvida no público, mas, de novo, o roteiro é tão preguiçoso que acha que com apenas uma montagem de cenas bonitas, 2 ou 3 frases entre o Bowery e o Utah vai ser suficiente. Mas talvez o pior ponto negativo do remake é não saber se é uma homenagem ou algo diferente. Quando Johnny diz que seu nome não é Utah, que era um apelido que não o agrada mais, imagina-se que o roteiro está tentando nos dizer que este não é o mesmo filme de 91. É possível notar até uma certa pretensão metalinguística na fala do Johnny, por já de cara negar o emblemático sobrenome. Mas a pretensão só é um problema se o responsável por ela não conseguir cumprir o que acha que é capaz de cumprir, e é justamente isso o que acontece. O longa tenta se desvincular do original pontualmente, mas não hesita, por exemplo, em reproduzir a cena mais icônica do filme de 91. Introduz um interesse amoroso para nos lembrar daquele construído no primeiro longa, mas o descarta com o intuito de gerar dramaticidade e motivação verossímil, sem perceber que só estava perdendo tempo ou enrolando o público. Mostra seus personagens principais entusiasmados com as enormes ondas e com a possibilidade de surfar nelas para criar um sentimento de nostalgia, porém, nem fazem questão de filmá-las com vontade. É sempre um vislumbre de homenagem que é descaracterizado no momento seguinte, numa tentativa frustrada de se tornar particular.
Não sei se era vergonha de ficar brega, medo de se apoiar no que fez sucesso porque queria garantir o seu próprio mérito, ou se era demanda do estúdio produzir uma história medíocre que se sustentaria por causa do peso do nome. Mas seja qual for o motivo, o remake de 2015 falhou em todos os aspectos possíveis. O lado bom é que o original continua intacto e não foi ofuscado pelo desastre que foi a tentativa de atualizá-lo. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Por favor, não esquece de comentar o que você achou do conteúdo apresentado. Deixe sua contribuição aí em forma de opinião, com argumentos a favor ou contra do que foi dito. Fique à vontade para expressar o que você achou tanto do filme quanto do próprio vídeo em si. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo também, porque isso me motiva demais, me incentiva a produzir sempre mais conteúdo para vocês, porque assim eu vou saber que vocês estão gostando. Aproveita e me marca nas redes sociais, é @eleganteric, tanto no Twitter quanto no Instagram. Facebook é facebook.com/elegantismo, todas as informações estão aí na descrição ou nos comentários. Também dê uma olhada no meu segundo canal, Ficcionismo, é sobre a história, origem e trajetória de personagens fictícios, talvez vocês gostem, dê uma chance, clica aí, confere lá algum vídeo e se gostar, se inscreva também. Se possível, torne-se membro do canal, isso ajuda também demais a manter o trabalho que é feito aqui vivo. E é isso, no mais eu agradeço muito vocês que assistiram até aqui, vocês que curtiram, compartilharam e se inscreveram. Um agradecimento especial à galera que é membro do canal e ao pessoal que acompanha o trabalho que é feito aqui há muito tempo, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.